E, nossa, tá bom, que bom. Feliz que vocês estão aqui. Sempre é muito gostoso poder falar do que eu acredito. Oh meu Deus, meus slides, gente, 10-0. Eu e o Canva, a gente não é amigo. De novo. Joia. Estão vendo? Sim. Então, tá bom. O que vocês entenderam, assim, quando eu comecei a falar desse se tornar uma mulher planejada? E curiosa de que podiam ser as interpretações. Quem quer me contar um pouquinho? Acho que me veio dois lados, assim, um lado positivo, ai que bom, planejada, se organizando financeiramente, conseguindo cumprir com os objetivos, mas acho que veio um outro lado, assim, meio, ai, será que eu vou ficar muito controladora, sabe? Se eu vou ter tudo muito certinho, não vai ter muita flexibilidade. Uhum. Ótimo, Marcela. É uma questão que acontece mesmo. Tem algumas alunas que falam assim, ai, Ana, comprei, sei lá, um fone que eu queria comprar caro antes de começar o curso, que eu achei que você não ia deixar eu comprar mais nada. Gente, jamais. É só uma ferramenta para a gente planejar o que é importante para vocês, né? E aí a Duda falou que no chat também. Cadê com a tela pequena? Achei. Ter uma vida confortável e responsável. Sim, por aí. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Então, sou a Ana, sou planejadora financeira há quase 7 anos. Acredito que falar de dinheiro para mulher é muito diferente de falar de dinheiro para homem. E eu, desde o princípio, sempre quis falar de dinheiro para mulher. Entendendo mesmo o papel social do dinheiro na nossa vida, de a gente ser independente, como uma forma de empoderamento incrível, assim também, né? Da gente poder correr atrás dos nossos sonhos e perceber como uma questão muito mais humana. Acho que falar de dinheiro para mulher, a gente toca mais nesses temas de história, de emoções, que não tem como a gente não tocar quando a gente fala de dinheiro, é verdade. Mas os homens têm certa resistência e não acreditam tanto nisso. Então, acaba que é muito diferente e eu gosto mesmo de falar para as mulheres. Sou formada em administração pela FMG e apaixonada por ajudar as mulheres a planejarem a vida e se sentirem em paz. E eu também era muito ansiosa com dinheiro. Eu acho que acaba sendo a maioria do perfil aqui das mulheres que aparecem aqui no meu trabalho. De ser ansiosa, de ter muito medo do futuro, de ter medo de não ter dinheiro, de sentir culpa por gastar. Enfim, eu sofria demais. Cada real quase que eu gastava, eu estava sofrendo. Então, assim, eu entendo, né, muito vocês assim, e o meu trabalho, ele transforma a minha vida também, né? Então, é uma parte que eu gosto muito de contar. Então, para a gente pensar aqui, que talvez seja hoje, né, também a relação de vocês com o dinheiro dessa forma, que era a minha também. Então, vou fazer essas perguntinhas aí, vocês vão contando os pontinhos de vocês, e depois vocês me contam ali no chat, ou aqui. Então, para a gente pensar, quem que já comprou alguma coisa para si mesma e depois ficou com culpa? Quem já deixou de gastar com alguma coisa que queria, porque ficou com medo de faltar depois? Quem já abriu o aplicativo do banco, sentiu frio na barriga, mesmo sabendo que tinha dinheiro lá? Quem sente que o dinheiro está sempre escorrendo pelos dedos, mas não consegue ver exatamente para onde ele foi? Quem já tentou usar uma planilha, começou animada e depois largou em 2 semanas? Quem sente que, por mais que se organiza, fica a dúvida, será que eu estou no caminho certo? E quem que já adiou um sonho, como uma viagem ou um projeto pessoal, por não ter clareza se podia realizá-lo agora, naquele momento. E aí, quantos pontos vocês fizeram? Deixa eu saber. Eu fiz bingo e eu completei a cartela. Uau, arrasaram! Eu também.
Boa, Bruna. É isso, gente, eu gabaritava também. Mas a vida não precisa ser assim. Olha que legal. Que Duda nem tentar a planilha. É, a vida não precisa ser assim. E essa é a mensagem mais importante que eu tenho para passar. Que talvez você só vive assim ainda porque não sabe que dá para viver de outro jeito. Né? Não é tão óbvio, não ensina muito pra gente, exige conhecimentos mesmo para a gente conseguir desenvolver essas habilidades e, enfim. Então, o primeiro ponto é contar para vocês que existe outra vida. Não, não precisa ser assim. Né? Tá, mas Ana, eu já tentei controlar tudo da cabeça, planilha pronta da internet, aplicativo de finanças, do jeito que minha amiga fazia, já li um tanto de livro, já falei que não ia gastar mais nada, já tentei deixar meu dinheiro quietinho, para eu não mexer em nada nele. Eu sei, eu sei que você já tentou muitas coisas. A imensa maioria das mulheres, né, que estão aqui hoje, que são minhas alunas, são muito inteligentes, muito esforçadas, dedicadas. Tem uma carreira incrível que realmente, né, trabalharam e se esforçaram para chegar onde estão. Muitas até são organizadas, mas não planejadas. E é normal, né? É totalmente normal. Porque o problema não é a falta de capacidade. Eles são super inteligentes, competentes, né? Querem, sim, estar com o dinheiro em ordem, querem realizar os sonhos, mas a gente realmente nunca aprendeu sobre isso. E outro ponto, ixi, não tinha passado o slide, né? É que o dinheiro é muito importante. E isso dá muito medo, né? Então, eu acho que é uma parte da barreira ali da gente conseguir olhar totalmente para o que está acontecendo, para as nossas emoções, para os números, porque o dinheiro é muito importante. E faz sentido que dê medo. Mas é sempre bom a gente lembrar que ele não é o mais importante da vida. Eu acho que uma parte importante de contar aqui para vocês, né, de, de mim mesmo. Porque pensar, um planejador financeiro vai falar, gente, dinheiro é o mais importante, tem que guardar dinheiro, tem que pensar muito no dinheiro. Gente, é importante, mas não é o mais importante da vida. De longe. Né? É a gente ter saúde, a gente tá cultivando as relações com as pessoas que a gente ama, é a gente ter tempo de lazer, de descanso. Então, assim, beleza, o dinheiro é importante, mas vamos sempre tentar fazer esse equilíbrio de não é o mais importante da vida. Né? Então, a gente não ir também para o vamos gastar, vamos viver, não existe amanhã, existe amanhã, a gente vai precisar do dinheiro, mas também para a gente não se privar de tudo e ficar ansiosa e com medo, né, por causa do dinheiro. Então, assim, a gente tentar equilibrar esses dois caminhos, né, colocar o dinheiro no lugar dele, nem para mais, nem para menos, né, nem subestimar, nem superestimar. Então é isso. Sei que o dinheiro é importante, assusta. A gente fica com medo de ficar sem dinheiro, de não conquistar ações que são importantes para a gente, de não conseguir cuidar da nossa família, de perder qualidade de vida, de não ter uma aposentadoria tranquila. E, com certeza, isso tudo dá muito medo. São medos que eu tenho também. Mas são muito válidos, mas não é válido a gente viver abraçadinha com esses medos para sempre. Né? Porque se a gente só ficar com esses medos na nossa cabeça e não fizer nada a respeito deles, assim, né, no sentido de isso mesmo, né, de estar aqui agora, de aprender sobre, de falar na terapia, de conversar com suas amigas, a gente vai ficar abraçadinho com esses medos para sempre e talvez vamos até fazer eles se realizarem, né, por não ter dado conta de encarar, que dói, tá, gente? Eu sei que dói, tô falando aqui, mas sei que dói. Então é isso, né, para dizer que eu entendo esses medos, tenho eles, mas não dá pra gente viver abraçadinha com eles para sempre. Por quê? Para a gente viver uma vida tranquila,
de viajar sem culpa, cuidar da família, aproveitar o presente, gastar sem medo, ter segurança, sem abrir mão da liberdade, e, enfim, né, essa vida que acho que todo mundo aqui quer. A gente vai precisar olhar para nossa história, para o que a gente ainda não sabe, números, faturas que dão medo, o tamanho dos nossos sonhos, e também aquilo que a gente costuma varrer para debaixo do tapete, né, da ansiedade de não saber se está no caminho certo, culpa que aperta quando a gente gasta com a gente mesma, medo de depender de alguém no futuro, e aquela sensaçãozinha de que a gente nunca está fazendo o suficiente. Então, é como se assim, né, para chegar no lado verde aí, no lado bom, a gente vai ter que passar um pouco por esse caminhozinho aqui. Não é só a gente fazer uma planilha e tá tudo resolvido, né? Se você achou que era só fazer umas planilhas legais, bonitas, não é. Quem dera fosse, seria muito mais fácil, né? Mas para a gente chegar nesse outro lado, a gente passa por também, né, pelas planilhas, mas muito pela nossa cabeça, pela nossa história, pelos nossos comportamentos, nossas escolhas do dia a dia, né? Então, talvez você tenha que repensar algumas escolhas do seu dia a dia. E é isso. Verdade, porque a planilha nenhuma transforma a relação de uma mulher com dinheiro. Porque não é só número. É comportamento, emoção, nossa história. E por isso que o primeiro pilar da aula, e para a gente se tornar uma mulher planejada, é a gente entender que dinheiro não é exatas, é humanas. E aí, a gente tem dois lados, assim, né, do humanas. Um lado das questões cognitivas, então, né, do jeito que nosso cérebro funciona mesmo, de quase todo mundo, né, da placa todo mundo que tem intensidades diferentes, mas o nosso cérebro cria caminhos automáticos quando o assunto é dinheiro, né? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Mas quanto mais a gente entende desses atalhos mentais, assim, mais a gente consegue criar estratégias para escolher os nossos próprios caminhos. Então, o exemplo que eu escolhi aqui do desconto hiperbólico, a palavra, né, o palavrão, assim. Mas é basicamente a nossa força de vontade futura. Como se o que deixa eu dar meu exemplo aqui se eu perguntasse para você se prefere ganhar R$ 100 hoje ou 120 daqui um mês, a maior parte das pessoas vai escolher o 100 hoje, porque você consegue enxergar mais o 100 hoje do que o 120 amanhã. Esse esperar pelo 120 costuma ser mais difícil, tá? A maior parte das pessoas. Sei que não é todo mundo assim, tem gente que tem essa balança um pouquinho desequilibrada, que olha muito para o futuro e esquece um pouco do presente. Mas eu lembro muito claramente, um dia que eu estava lendo um livro de economia comportamental, e eu estava assim, na piscina, lendo meu livro, tranquila. E aí, eu não lembro se era exatamente esse conceito, ou dava outro nome, mas a ideia era mais ou menos essa mesma. De como que a gente privilegia o presente com relação ao futuro, mas que não é todo mundo, né? E que tem gente que sim, olha muito mais para o futuro. E, enfim, é um livro de um Nobel da Economia, gente. Tipo assim, então o negócio explicou e minha cabeça explodiu de um dia que eu nunca mais desentendi a coisa. E eu senti que me explicou muito aquilo. E aí o jeito da cabeça de todo mundo funcionar. Tipo, todo mundo vai ter a sua taxa aqui de desconto hiperbólico. Né? Outro exemplo que dão assim nos livros da louça. Não sei vocês, mas eu sou uma ótima procrastinadora de louça. Vim melhorando bastante com o tempo. Mas, assim, na época da faculdade, Jesus. Eu largava a louça sempre o dia seguinte, aí chegava o dia seguinte e falava, agora ia parecer mais fácil, não tá mais fácil. É essa sensação. E aí que eu tô contando, né, uma coisa, tem várias, da gente entendendo questões cognitivas. Vou dar mais um exemplo que é bem legal, que é o da dor do pagamento. Vocês já ouviram esse termo? Que a gente sente uma espéciezinha de dor física
quando a gente se desfaz do nosso dinheiro. Então, quando você, né, o dinheiro físico é o que dá maior dor do pagamento, depois débito, e aí o cartão, ele é todo pensado para que você sinta menos dor do pagamento. Né? Então, você comprou, mas você não está se separando do dinheiro agora. Ele está lá nessa fatura, depois que você vai se separar do seu dinheiro. E aí, isso é uma forma que o nosso cérebro funciona, que as empresas e o mundo exatamente, isso é a dor, dói mais, né? Então, assim, todo mercado financeiro sabe disso, e então lá, entendendo jeitos para fazer a gente gastar mais, né? Então, enfim, tem várias, né, não que a gente vai saber de todas, mas aprender algumas ajuda muito a gente a criar estratégias melhores. Então, tipo isso que eu estou contando no cartão. Então, se você tem facilidade para gastar com cartão, então você já entendeu qual é a pegadinha. Exatamente. Uber eu falo, gente, você não gasta o seu dinheiro, você clicou no botão, né? E assim, aí ó, passar o cartão no, como é que chama? Contactless, já dói menos, já pensa menos. Então, assim, são, são vários. E aí a gente vai entendendo isso e a gente vai, isso, criando estratégia, né? Falou, então, se o cartão me faz gastar mais naturalmente, deixa eu criar alguma barreira aqui para eu pensar melhor quando eu, né, o que eu vou escolher. Morrendo de fome com preguiça de cozinhar. Ótimo. É outra dúvida. Eu vou dar o um exemplo no próximo pilar disso que você falou, que é legal, que eu lembrei aqui também. Mas, enfim, um lado é esse, de ser humana, de ser do nosso cérebro como ser humano, tem isso. E o outro lado são as questões emocionais mesmo, né, da nossa história com dinheiro, como que molda nossos pensamentos, nossas escolhas, de jeitos que a gente não tá nem consciente. Tem outro exemplo de iFood desse para eu contar. Mas realmente, como quando a gente entende melhor essa história, muda a nossa relação com o dinheiro, a gente se sente mais capaz de decidir melhor sobre o que a gente pensa. Né? É um ponto bem terapia, assim, né, Marcela? E eu falo, gente, não sou psicóloga, amo e tal, mas eu falo que a gente dá pontinho do iceberg, aí você pega e leva para terapia, que vai ajudar muito. Né? Mas o do iFood que eu lembrei aqui, de até uma amiga minha, que foi uma das minhas primeiras clientes. A gente entendeu, ela gastava muito com iFood. E aí, na parte dessa né, chamo lá no método de preceitos financeiros, fui entendendo da história dela, e aí entendi que ela vinha de uma realidade muito difícil, e que quando ela era criança não tinha, né, todos os recursos disponíveis, assim, mas comida, o pai dela fazia muita questão dela não passar vontade. Então, abrir mão de outras coisas para ela poder comer, sei lá, o biscoito que ela gostava. Então, ela cresceu com esse pensamento de comida, eu não passo vontade. E aí, né, pensando junto com ela, assim, fui contar para ela. Mas olha, agora a gente vive em uma realidade completamente diferente do que era na sua infância, né? Super faz sentido esse pensamento na realidade que era. Foi um jeito do seu pai te amar, te proteger, te cuidar. Mas agora você já tem os recursos, você não está passando vontade. Você vai só escolher não pedir porque você quer outras coisas. E, e aí, a partir do momento que a gente entendeu isso, foi uma virada de chave completa para ela com o iFood. Porque aí agora ela não sentia que ela tinha que ir porque ela estava passando vontade. Não, a realidade era outra. Ela ia ter outras opções, ela queria outras coisas, enfim. Então é muito legal mesmo essa parte. E aí até coloquei lá no grupo, né, de vocês pensarem alguma lembrança, assim, e se alguém conseguiu pensar alguma lembrança que explica um pouco da relação com o dinheiro hoje, não precisa contar também, se não quiser, gente, mas só para eu saber se alguém quer falar.
Marcelo. Mano, eu sou falante, se outras pessoas À não vontade, falarem, obrigada. Se alguém vai falar. eu fiquei pensando, tem a ver com essa amiga que você falou, que eu acho que eu fui muito criada assim, olha, para estudo a gente não mede quanto a gente gasta, para experiência, comida, transporte, não mede. Agora, coisas materiais, roupa, etc., a gente enxuga o máximo possível. Então, eu vejo que isso tem muito a ver com a forma com que eu gasto. Assim, e tem uma área que eu não me nego a nada, e tem uma outra área que eu restringo muito. Uhum. E aí já fica nesse campo um pouco inconsciente até, né? Tipo assim, não é que você está escolhendo conscientemente essas coisas, está sofrendo ali de um lado, talvez permitindo demais de outro lado, que podia estar falando uns nãos, que agora esse lado é importante para você, talvez não fosse para seus pais, mas agora você quer a roupa bonita, sei lá, para você trabalhar, para você sair, né? Então, ótimo exemplo. É isso mesmo. Bom, vou então pro... Pera, não, deixa eu ouvir deixa eu ler o da Sabrina aqui. Minha mãe pagava sempre tudo no débito e falava que não podia parcelar nada. Agora até apartamento tem medo de parcelar. Faz todo sentido. Lá em casa também, o povo tem um pânico de parcela. E eu também. Ela muito não. Pode. Depois posso comprar porcaria que minha mãe não deixava entrar em casa. Salgadinho, chips, doce, tudo quando bate vontade, eu vou lá e compro excessivamente. É isso, tá? Era o que você não podia, e agora você pode se dar. E aí é comum que a gente tenha algum descontrole nesse sentido. E aí parte do processo aqui também da gente reorganizar a relação com o dinheiro é conscientizar disso e começar a pensar como é que a gente faz escolhas que vão ser mais alinhadas com o que a gente realmente quer, né? Tipo, tudo bem querer um pouco daquilo, mas talvez você não queira tudo também, né? Bom, vou passar pro... Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, desse dinheiro é humanas? Tranquilo? Então tá bom. Qualquer coisa, você levanta a mãozinha aí e pode falar, tá? Aí, vou passar agora para o pilar de presente, assim, que é o dia a dia, né, enfim, o momento presente, assim. Então, que é o que eu chamo de o sistema que funciona para você. E aí, é composto pelo orçamento realista e o sistema de organização financeira. Vou falar um pouquinho sobre esses dois passos, assim, né? Primeiro, do orçamento realista. Aí é muito importante o realista, porque muita gente tenta fazer um orçamento e fala assim, vou listar tudo que eu gasto. Aí lista, tipo assim, contas básicas essenciais, falar R$ 200 de saída, tá ótimo. E aí, ou na hora de vai tentar seguir aquele orçamento que não é nem um pouco realista, já se frustra, já larga ele de mão. Então, realmente a gente precisa de um orçamento realista. A parte principal aqui é o realista. Porque não é factível a gente cortar tudo que dá prazer, por exemplo. Você vai não sair nunca mais, não vai ter nunca no seu orçamento lazer. Não faz sentido, né, em nenhum cenário. Assim, então, vamos entender o que cabe ali dentro das suas prioridades, mas tem alguma coisa tem que ter, né? Roupa, você vai nunca mais comprar uma roupa? Não tem como, né? E aí, dentro desse orçamento que realmente precisa refletir a nossa vida, mesmo que ele não fique no ideal de, né, vou falar que é o que eu mais ou menos sigo, mas assim, sem também rigidez, né, de você guardar 30% do futuro. Não deu, a princípio, tudo bem, porque senão a gente vai botar um orçamento que você não vai dar conta de seguir, e aí já piorou. É melhor que a gente guarda 20, 15, do que você seguir uma semana, ficar puta, jogar tudo para o alto, ficar culpada, né? Então, realmente, eu pensar um orçamento que faz sentido na vida real é importantíssimo. Então, é isso, né? Essas regrinhas de internet, né? Acho que não costumam dar certo. E guardar o que sobra no fim do mês. Também acho arriscado. Que pode nem sobrar, né? Se você está vendo dinheiro na conta,
enfim. E o que que é? Né, isso, de ser flexível. Considera lazer, imprevisto, sonhos. E realmente a gente vai pensar, assim, possibilidades diversas que pode acontecer na sua vida, e ainda assim vai ter coisas que nós não vamos conseguir planejar, porque é assim a vida, né? E tá tudo bem. Inclusive, acho que é um ponto legal, assim, que o planejamento, ele é para ajudar a gente a organizar e viver a vida, mas a vida a gente não tem controle. Então, o planejamento, ele vai apoiando a gente, né, nesse processo. Então, não é que a gente vai estar uma planilha e falar assim, pronto, é isso aqui, acabou, tem que, né, acontecer tudo de acordo com o que eu planejei. Então, sustentável, também já falei, e de buscar considerar todo o seu custo de vida. Então, tem várias coisinhas, assim, que às vezes a gente esquece. Uma que eu, desde o começo eu brinco, era Dia dos Pais, que chegava agosto, as pessoas, né, acompanhando os orçamentos, assim, ficavam, aí agora tem presente Dia dos Pais. Eu ficava assim, mas... Aí que eu entendi que eu tinha que antecipar mais, né, mas assim, como é que você não pensou? Tem Dia dos Pais todo ano, e aí você não pensou? Aí toma-se com IPVA. Você tem um carro, o IPVA vai chegar. Então a gente já precisa pensar nessas coisas, né? Então, realmente considerar coisas de todo o seu custo de vida. Não só o dia a dia que a gente consegue enxergar completamente, né? Então, mais ou menos isso, orçamento realista. Muito importante. E aí, depois desse orçamento bonito, vem a parte do, talvez, não quero falar que é mais importante que o outro, mas é que não funciona você ter o orçamento se você não tem uma estrutura mínima ali para você conseguir seguir esse orçamento, né, que é o que eu chamo ali de sistema de organização financeira. Então, uma forma de você se organizar, seja um caderninho, uma planilha, enfim, mas que tem que te ajudar a tomar decisões ao longo do mês, né? Então, não vai ser uma planilha engessada, não é um aplicativo que você vai esquecer de preencher, de novo, não cortar tudo que dá prazer, não é controlar cada centavo, mas é para ser um método leve e possível de manter, ainda assim vai exigir algum esforço, né? Eu sempre brinco com escova-dente. Gente, quem é que ama escova-dente? Ninguém ama escova-dente, mas a gente escova, né? Que a gente quer ter dente até o fim da vida. E é a mesma coisa. Ou gastar algum tempo com o dinheiro, né? Não é que a gente quer ficar 5 horas por mês olhando a planilha do dinheiro. Não é isso. Mas algum esforço vai ser necessário. É só mais uma coisa aí da vida adulta que, se a gente fizer direitinho, a gente vai ter bons frutos no futuro. E, e a clareza de saber exatamente o que você pode gastar sem culpa. Então, a ideia é que esse sistema te ajude a saber se você pode comprar uma blusinha hoje, se você pode sair com seus amigos. E aí você vai olhar e falar, nossa, posso. Então, é melhor chamar a galera para vir aqui em casa fazer macarrão, que eu tô apertada. E esse sistema te ajuda para você saber. Então, depois que você sabe ali, você fala, isso aqui já estava no meu orçamento, então tá tranquilo. Zero culpa. Planejado, sabendo que cabe, tudo bem. Também precisamos de dinheiro para viver a vida, né? Não tem jeito. Olha aqui o que a Duda mandou. Pode ser ter uma planilha de controle, mas se eu vou trabalhar e não ter disciplina de organizar minha marmita, eu vou almoçar fora todo dia. E assim por diante. Perfeito, Duda. Essa é uma das partes aqui do sistema. Eu não incluí aqui na aula, que não cabia tudo, mas que era... Eu vou colocar também do exemplo que eu ia dar. A gente, nessa etapa, é pensar também isso nessas... como é que era o nome, gente? Arquitetura de escolhas, lembrei. Organizar a nossa vida para ajudar a gente a escolher o que a gente realmente quer escolher. Né? Então, isso, se você conseguir organizar essa marmita e levar, vai ficar muito mais difícil você sair para almoçar num restaurante caro. Porque você já se ajudou a tomar a decisão de
né? Comer a sua comidinha muito mais barata, provavelmente mais saudável também. E então a gente ir pensando isso é muito importante. Sim, e é uma coisa que depois vai ficando automático. E aí vou dar 2 exemplos aqui meus. Toda terça eu vou para casa da minha melhor amiga fazer unha. E aí, Ian, meu marido, ama uma pizza, ama um delivery. E aí, as primeiras vezes, assim, eu ia, voltava, ele já tinha comido a pizza dele. Aí, comecei a organizar da gente cozinhar, ter coisa da geladeira e tal, que ele era extremamente desorganizado, agora ele tá melhorando. E aí, agora eu vou, ele não pede, porque tem coisa na geladeira. Então, assim, já o momento, com certeza, deu à vontade, mas tinha estratégia para não ceder àquela tentação, porque não ia fazer tanto sentido gastar o dinheiro quase de uma saída no final de semana numa pizza terça-feira sozinho, né? E o que era o outro? Ah, lembrei. De que a gente geralmente vai na casa de uns amigos nossos, e às vezes a gente pede um delivery lá, ou a gente cozinha alguma coisa. E aí, para eu tomar essa decisão, eu sempre só olho minha planilha e falo, pode levar macarrão, hoje nós vamos fazer macarrão, porque não tem mais dinheiro de saídas esse mês. E assim, e ninguém fica menos feliz porque a gente fez o macarrão, sabe? Assim, é um momento, a gente tá junto do mesmo jeito, é gostoso. Então, assim, a gente vai meio que aprendendo a adaptar e ter soluções criativas. E a gente não fica menos feliz por causa disso, né? Em grande parte do tempo. Claro que vai ter hora que vai ser muito triste. Falar, ai, queria muito. Mas não coube, vou sentar e chorar. E mês que vem começa de novo, né? Que mais aqui? Deixa eu saber agora de vocês. O que mais que vocês pensam desses tópicos? Tem alguma, não sei, dúvida, dificuldade, tópico para a gente conversar? Não? Tá bom. Então vou pro terceiro. Que é, bom, agora, né, deixa eu conectar as coisas. Olhamos para o passado e para nossa cabeça, né, assim. Depois a gente pensa no presente e como a gente se organiza no presente. E depois a gente olha para o futuro. E aí, essa parte do olhar para o futuro bem curiosa. A gente fica, né, eu sinto que as meninas ficam ansiosas para chegar, porque é fácil a gente pensar o que a gente sonha, né, assim, sem saber quanto é que custa, sem encarar a realidade, é legal. E aí, a hora que vai para fazer o orçamento, dar um negócio, que elas ficam assim, gente, mas agora eu vou descobrir quanto é que custa, e aí eu vou descobrir se eu consigo ou não. E às vezes é melhor a gente não descobrir. É mais fácil, né? É, então, sonhar é fácil, mas a gente planejar e olhar para a realidade é um pouco mais difícil. E porque também a gente tem que olhar para o que a gente vai precisar perder para ganhar, né? Marcela, mas aí a gente vai deixando sonhos indefinidamente para o futuro, né? E a vida passa, infelizmente, muito rápido, né? E aí, esse do olhar também, né, que a gente se perder para ganhar, curioso, porque se a gente não está planejando e organizando, assim, a gente já está fazendo isso, mas inconscientemente, né? Você está perdendo, só que você não está nem olhando. Tipo, vamos pôr que aí no último ano, talvez desse para você ter juntado dinheiro para fazer sua viagem. Enfim. Vou dar um exemplo bom. Tem uma aluna que o sonho dela era ir para Inglaterra. E assim, ela é amiga de uma amiga minha, então meio que eu já sabia desse sonho há tempos. E ela não seguia, ela fez o planejamento de seus dinheiros, no ano seguinte ela fez a viagem dela. E aí, foi, né, porque ficou bem tangível. Tipo, ela falou que ela não sofreu,
de perder o que ela precisou perder para juntar o dinheiro da viagem. Mas que ela estava perdendo e estava doendo mais não ter a viagem do que o que ela teve que abrir mão para ter a viagem. Muita viagem, não fez sentido. Então, é isso. Às vezes a gente vai precisar olhar o que a gente está perdendo, mas pode ser que doa menos. Sabe? Isso. Então, descobrir quanto custam nossos sonhos é difícil, mais da nossa cabeça do que do número, né? De a gente chegar nesse número nem é tão difícil, mas dá medo. E outro processo é a gente escolher mesmo quais são esses sonhos, que muito provavelmente não vai caber absolutamente tudo, e a gente vai encaixando na realidade. E a gente priorizar esses sonhos também é outro processo muito interessante, porque se, talvez uma viagem que você queira fazer é muito mais urgente, apesar de você querer muito mais comprar um apartamento. E aí você vai ter que negociar ali com o seu. Não dá para começar a juntar para o apartamento e fazer a viagem ano que vem. Então, o que a gente vai encaixar aqui? O apartamento dá para esperar mais um ano, mesmo que seja, né, o maior sonho. Porque, enfim, depois você começar a juntar para o apartamento, muito difícil você vai querer tirar, sei lá, 15 mil reais ali para fazer uma viagem grande. E é isso, a gente negociando essa linha do tempo com a gente mesma, outro exercício, assim, difícil, mas super possível. E esse ponto que a Marcela mandou, né, que é a estratégia de nem saber, eu já esqueci, Marcela, eu queria complementar, esqueci. É nem saber o sonho? Não. Nem saber quanto custa meu sonho. Quanto custa. Mas assim, 75% das vezes, vamos pôr, cabe o que a gente está sonhando. E com a aposentadoria, tá? E aí, muitas vezes descobre o quanto que é, e aí você vai falar, nossa, é isso, eu não faço ideia. E cabe, ou, nossa, vai demorar, ou então realmente é um valor que eu não fazia ideia, não faz o menor sentido para minha vida. Eu queria ter uma Porsche, vamos pôr. Outro desenho muito legal, que é eu e a Dani, essa minha melhor amiga, primeira cliente, gente, tudo para mim. Ela vem de uma família muito humilde, que era uma realidade diferente da minha, eu sempre uma classe média confortável, e aí a gente, muito amiga, assim, contando dos presentes de 15 anos. E o meu foi ir estudar um mês de inglês no Canadá. Eu abri mão da minha festa e escolhi estudar um mês de inglês no Canadá. Foi incrível, não me arrependi um pouco. E o dela, ela até queria fazer esse tipo de viagem, mas ela achava que era impossível. E na família dela tem a tradição de fazer festa. E aí ela fez a festa de 15 anos. E aí, a hora que nós perguntamos uma para a outra, mas e aí, quanto é que foi? Os dois tinham sido, tipo, 15 mil reais. Na época, né, gente, que já faz uns 15 anos. Os dois tinham sido uns 15 mil reais. Ela ficou chocadíssima. Tipo assim, ela nunca que eu achava que ia poder, né? Nem ousava orçar o quanto que seria isso. Então, enfim, isso aqui é muito curioso. A gente nunca mais esqueceu desse momento. E o que mais? Isso, né? A gente tomar para o sonho, virar realidade, a gente vai ter que descobrir quanto é que ele custa, descobrir como é que a gente vai fazer para guardar dinheiro para ele, saber mais ou menos quanto tempo até lá, para a gente ir se planejando. E aí, por que eu tô offline, não, né, gente? Ah, meu Deus, Agora estou. voltou. Tinha travado, mas voltou. Tá. Deixa eu ver se a.
Meu Deus, quanta internet. Tá, mas agora você tá me ouvindo? E onde é que eu paro de falar, Marcelo? Me ajuda. Não tem muito tempo que travou, não. Travou no finalzinho ali. Tá, então, acho que eu vou voltar para tudo desse slide aqui, né? Para o sonho virar realidade, a gente precisa, sim, descobrir quanto é que ele custa, né? Não vai ter jeito, não tem. Acho que ninguém aqui vai, vai ter o dinheiro e falar, ai, fui, nem sei quanto é que eu gastei, tô tranquilo, né? Não é nossa realidade. Então, nós vamos ter que descobrir quanto é que ele custa. Vamos ter que se organizar para a gente saber que aquele dinheiro vai sobrar todo mês, que a gente vai chegar onde a gente está planejando. Então, por isso que essa parte vem por último. Que a gente só olhar para o futuro e falar, nossa, ó, sei lá, 15 mil em viagem, então tá. Né, vou chutar valores aqui, tá, gente? Mas, não, então tá, então 15 mil, 3 meses, eu consigo juntar 5 mil, cabe aqui no meu salário, e aí não vai sair, não vai nada, né? Não faz sentido. A gente precisa primeiro entender o presente, porque é o presente que a gente tá vivendo todo dia, né? Ninguém vai estar falando de abrir mão 3 meses de tudo para poder viajar, sendo que, ó, se você não abrir mão tão radicalmente, em vez de 3 meses, vai ser 10. E daí você foi feliz esses 10 meses, e você chegou nessa viagem e ótimo. Então, a gente precisa, primeiro, cuidar desse, né, orçamento, do como que a gente está organizando o dia a dia, para garantir que esse dinheiro vai sobrar. E aí sim a gente consegue acreditar que a gente vai alcançar aquele plano. Então, por isso que a gente sou dessas amarras. E aí, quando a gente tem um plano, a gente sabe quanto que a gente pode gastar sem culpa, porque se eu sair com minha amiga esse final de semana, eu não estou matando a minha viagem do final do ano. Eu sei quanto é que tá, até onde que eu posso ir. Sabemos quanto é reservar para os sonhos, viver o presente com tranquilidade, enquanto a gente vai construir no futuro. Que é aos poucos também. Né? Ninguém compra um apartamento de um dia para o outro. A gente ter essa paciência também. Né? A vida demora um pouco para ser construída mesmo. E, então, contar para vocês o que para mim, é uma mulher planejada. Né? É uma mulher que não vive no improviso, né? Sem saber o que está para acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem. Que, mesmo que os planos mudem, a gente consegue se replanejar. Entende a história com dinheiro, para estar consciente, né, dos seus traumas e da sua história, de onde que dói. Cria um sistema que funciona no seu dia a dia, entendendo os seus desafios de comportamento, um pouco de como a cabeça funciona, para tomar decisões mais alinhadas com o que ela mesma quer. Né? E transforma os sonhos em planos possíveis. Então, vive o presente com tranquilidade, faz escolhas com clareza e confiança, e constrói o futuro com intenção, sem abrir mão da liberdade de hoje. Quem também quer ser uma mulher planejada? Deixa eu ver o que a Duda falou, pra você parar de comparar com as outras pessoas. Total, Duda. Isso, isso é um ponto importante. Gente, tem que olhar pro nosso. É só, né? É o que a gente tem. E, e sentindo. Quanto mais gente que a gente olha pra gente, porque a gente tá construindo, a gente ficando mais feliz e satisfeito. Senão a gente vai ficar querendo alcançar padrões, né, de outras pessoas que não cabem, talvez, no nosso bolso, e vão deixar a gente de fazer coisas que realmente são importantes pra gente. E então, deixa eu contar para vocês agora, então, do Planejando Seus Dinheiros. Então, aqui, os nossos pilares, né, que foi toda a aula, que realmente são os passos e, enfim, várias das coisas que tem no método para a gente se tornar uma mulher planejada. E organizo em passos. O vizinho tá pequeno. Nossa, muito.
querendo ver as coisas de longe. Então, a gente começa no nível mulher desperta, que a gente começa a ter clareza para onde que está indo o nosso dinheiro hoje. E aí você já começa a perceber, né, enxergar mesmo para onde é que está indo, para a gente começar a planejar com base nessa realidade. Aí a gente vai para o nível mulher realista, onde a gente cria um orçamento possível e sustentável. Você vai aprender a criar esse orçamento realista com suas escolhas, suas prioridades, e também, que eu acho muito valioso, aprender a montar um orçamento pro resto da vida. Então, gente, a vida mudou, você vai lá e muda seu orçamento. Sabe? Tudo eu gosto de trabalhar com essa autonomia e independência. Estou entregando uma caixinha de ferramentas para vocês. Depois a gente vai para o nível mulher organizada, onde a gente vai encontrar o sistema que funciona na prática. Então, a gente falou aqui também. Depois a gente vai para o mulher consciente, que entende a história e transforma os padrões. Então, essa viagem ao passado, entender de onde vem crenças, emoções ligadas ao dinheiro, para a gente reescrever essa história. Depois a gente vai para o nível mulher sonhadora, que prioriza os sonhos e descobre quanto que eles custam, né? E a maioria das vezes percebe que está muito mais próximo do que imaginava. A gente, vamos ser positivo. E aí a gente chega no nível mulher planejada, que monta e sabe refazer seu planejamento completo. Reúne todas essas pecinhas ali da vida financeira em um planejamento personalizado e aprende a decidir com o dinheiro que já tem guardado hoje, que também sei que é uma dúvida grande de muita gente. E aprende a replanejar sempre que a vida mudar, que é o que eu acho lindo, assim, que é uma ferramenta para a gente viver a vida, né? Não é para a gente ficar presa, agarrada no planejamento que a gente pensou, que a vida vai mudar. Isso é um fato. E foi feito para mulheres que já guardam dinheiro, mas não sabem como usá-lo de forma organizada ou para conquistar seus objetivos, sente culpa ou ansiedade cada vez que faz uma compra, mesmo quando sabia que podia aproveitar sem peso essa compra. Sonham grande, mas não conseguem tirar esses planos de um dia eu faço. E já testaram várias soluções pontuais, assim, né? E que nada funcionou de verdade. Porque, como vocês viram, uma gama de coisas para funcionar no fim das contas. Né? E aí, como que funciona planejando seus dinheiros? E não é só um curso cheio de aula que você assiste e larga pela metade. Eu não dou passo para ninguém até terminar. Tá? Então, é um método estruturado, que a gente combina conteúdo prático, né, meu acompanhamento, tem ferramentas para cada etapa. E são 3 meses de acompanhamento. Então, a gente tem as aulas, que são curtinhas, práticas, assim, acho que a maior aula tem, tipo, 15 minutos, a média é uns 7 minutos, 5 minutos de aula. Não tenho paciência para ficar vendo aula gigantesca, então também não faço vocês passarem por isso. São bem picadinhas, assim, então flui bem. Nossas ferramentas, então tem a planilha Anne e os Dinheiros, que vai virar, por exemplo, planilha Marcelo e os Dinheiros, Duda e os Dinheiros, Sabrina e os Dinheiros, cada um vai ter a sua, que é a que fica com a gente para sempre, assim, né? A planilha de primeiro passo da mulher planejada, que a gente vai ali até o nível da mulher organizada com ela. Depois a gente passa para outras ferramentas, inclusive tem até uma faltando aí do Guia Dinheiro Humanas, que é o dessa parte. Depois a gente vai para o organizador de sonhos, para transformar os sonhos em, né, números. Temos encontros em grupos quinzenais, que são as quintas do planejamento. Então, cada 15 dias tem monitoring em grupo. 1h20 de tirar dúvida, de conversar, enfim, né, momento de tirar dúvida ou motivação, enfim. Ao longo do processo, tem 2 encontros individuais comigo, para você completar o nível mulher organizada. A gente tem um checkpoint, uma sessão para ver se está tudo certo com o seu orçamento, com o seu sistema de organização financeira, o que eu posso ajudar de dúvidas, ou o que eu posso dar de ideia. E depois para o nível mulher planejada. Então, vou
fechar com você seu planejamento para os próximos 2, 3 anos. E aí, depois da segunda sessão, você está formada como mulher planejada. Temos o grupo no WhatsApp, é o nosso principal canal de troca, né? São sempre poucas mulheres, porque realmente tem esse acompanhamento intenso. E coisas que vocês vão sentir na prática, né? Na primeira semana, se você fizer tudo direitinho, você já vai saber para onde é que seu dinheiro está indo. Vai ter um sistema de organização que funciona na sua rotina. Mais tranquilidade para gastar sem culpa e sem medo. Sonhos grandes traduzidos em metas reais. Confiança e leveza para tomar decisões financeiras sem travar. Nossos bônus tradicionais. E depois eu explicar os meus bônus ousados. O planejamento de aposentadoria é um bônus, assim, essencial, que a gente vai fazer um plano de aposentadoria, na medida do possível, totalmente personalizado para você. Então, na medida do possível, que às vezes tem elementos complexos de previdência de setor público, e eu me esforço ali, mas, né, é mais um padrão, assim, mas basicamente a gente vai calcular com quantos anos você quer aposentar, quanto que você pensa em ter de renda, então quanto que você vai precisar investir por mês para chegar lá, a gente contando com aumentos salariais, e aí esse aumento, né, vai aumentando também um pouquinho no aporte a cada ano, tudo levando a inflação em conta, enfim, é um plano muito, muito legal, que de verdade eu não vejo no mercado, e é muito bacana. A gente vai acompanhando, tem alunas que têm eles há 5 anos, e vai acompanhando todo ano, e aí com, né, rendimentos super possíveis dentro do perfil conservador. E a gente não trabalha investimentos no Planejando Seus Dinheiros, mas a gente tem o guia de onde investir reserva de emergência, tem algumas aulas sobre investimento de renda fixa, e algumas recomendações de onde você pode investir reserva de emergência. Porque a parte dos investimentos eu vejo como um segundo passo. Eu já fiz isso tudo junto, todo mundo ficava maluco, era muito conteúdo, e às vezes ainda não tinha tanto a necessidade. Então, às vezes tem gente que ainda está montando a reserva de emergência, e aí, para que você vai estar aprendendo agora investimento em aposentadoria se a gente precisa dessa reserva antes? Então, eu separo os dois, mas vou explicar um pouquinho e também contar a minha ideia maluca. O tutorial Dominando as Planilhas, que quem fez foi a Sandra, que é uma amiga minha que trabalha comigo há alguns anos como monitora do Planejando Seus Dinheiros. E ela sabe todas as dúvidas que tinham de planilha, e aí ela criou esse tutorial. Muito bom. E a planilha de planejamento de viagem, que é para tanto planejar quanto você acompanhar seu orçamento na viagem. Eu fui desenvolvendo essa planilha, e aí eu e a Camila, que é uma amiga minha, planejadora de viagens, a gente deu um workshop uma vez, e aí todo, assim, né, o público dela continuou pedindo a planilha para sempre, e a gente organizou, e aí ela virou um produtinho também, mas ela vem como bônus aqui. E meus bônus de setembro. Um roteiro de conversa sobre, né, para você conversar com seu marido, namorado, namorada, sobre dinheiro em casal, para se conectar, conseguir conversar sobre dinheiro de um jeito mais carinhoso, cuidadoso e, enfim, sem brigas, para a gente, né, realmente entender um ao outro. E o Rotina Financeira em 15 minutos, que vou desenvolver com você, né, dentro do seu planejamento, um roteiro, para ficar bem um passo a passo, bem simples, objetivo, você manter sua organização financeira em dia, sem complicação. Então, aquele escovar dente, a gente vai deixar a listinha pronta. Só executa ela. E 2 oficinas que vão ter ao longo desse ano ainda, que é a oficina do orçamento realista, que a gente vai fazer essa parte do orçamento juntas ao vivo. Provavelmente 2 noites, aí de umas 7 a umas 8h30, para a gente fazendo passo a passo. Então, eu vou dando conteúdo, falar, pensa agora seus gastos de Uber.
Eu vou falar o que eu tenho para falar, você pensa o seu, e a gente vai montando, você já sai com ele pronto da oficina. É que, assim, né, vocês têm um conteúdo no Planejando Seu Dinheiro, de qualquer forma, mas tem esse extra da oficina de ser um facilitador mesmo, e a oficina do supermercado planejado, que fui desenvolvendo mais um método de planejamento de supermercado, com conteúdo, planilha, que acaba que o supermercado a gente gasta muito, assim, né? Não tem como não gastar supermercado. Então, ter esse planejamento, um pouco de comida, você vai planejando sua rotina de comida, ele vai traduzindo para sua lista de compras. E te ajuda lá no supermercado também. E aí, eu dei essa aula esse ano. Nem vou explicar, não, mas no Clube das Mulheres Planejadas. E aí, foi super sucesso, os meninos amaram, aí eu tô querendo fazer de novo. E o último bônus exclusivo de setembro, que não tá aqui, que não consegui colocar, mas é o segundo passo, depois do planejando seus dinheiros, é o investindo seus dinheiros, né, que é um programa de acompanhamento, né, num molde parecido assim com o planejando seus dinheiros, de investimentos em renda fixa, que é o primeiro passo, para dar um passo bem feito no mundo dos investimentos. Eu vou mandar o link dele assim, para vocês. Também dou ele há anos já, e eu tô querendo que a gente movimenta mais esse assunto. Tô vendo que essas pessoas estão ficando com muito medo de chegar lá, e aí o bônus extra que é, se quiser fechar esse pacote dos dois juntos, o investir nos seus dinheiros, para alunos que já fizeram o plano de seus dinheiros, ele é 1.500. Nesse bônus aqui ele sai 600. Então, já fica... E aí você tem 1 ano e meio para completar ele, depois que você acabar o planejando. Então, já fica preparado. Nossa, Duda, parcelar o supermercado em 2 vezes é dose. É ruim demais, né? Porque é isso, vai precisar de novo no mês que vem e vai estar lá, parcela. A gente fala muito também, tá? De organização dessas parcelas. Mas, beleza, gente, vamos para planos e valores. Se a gente fosse colocar separado tudo aqui, e eu nem tô contando os bônus aqui de aposentadoria, planilha de planejamento de viagem, enfim. Mas se a gente fosse realmente somar tudo aqui, daria 4.272, mas não é esse o valor. A turma, agora de setembro, 2.300 à vista, ou 6 vezes de 395. Que aí a gente fica setembro, outubro, novembro, e ainda o mesmo pedacinho ali de dezembro, se alguém atrasar um pouquinho, não tem problema. Mas a ideia é que a gente termine o ano com esse planejamento pronto para começar 2026. É bem gostoso. Quem deixa para começar no início do ano que vem, ótimo que dá aquela energia do início do ano, mas aí você vai realmente começar a pensar nos sonhos lá para abril, maio. Porque a gente tem que ir estruturando tudo antes. E tudo que eu apresentei aqui para vocês é essa turma de setembro, né, desse valor. E aí, se quiser incluir o investir em seus dinheiros, mais 600. Mas esses aqui também estão todos incluídos, tá? No 2.300. E tem também o modelo consultor individual, que na verdade são 2, eu que não atualizei. Tem 2 vagas. Se quiser um acompanhamento mais próximo, você tem acesso a tudo mais da turma, e são 5 sessões individuais. Então, você tem quase que uma sessão por nível. E aí, né, fica um pouco... A gente constrói um pouco mais juntas, para quem sente que precisa desse acompanhamento um pouquinho mais próximo. Tem essa garantia, assim, sucesso de 30 dias, que se você estiver fazendo, cumprindo tudo programado, assim, né, de assistir às aulas, de tirar suas dúvidas, se não tiver entendendo nada do seu dinheiro, em 30 dias, você fala, Ana, cansei, não quero, tudo bem, tranquilo, te devolvo seu dinheiro, você volta, daqui a um tempo, se você quiser, você vem de novo, mas, tem
pleníssima confiança no meu método, são 6 anos trabalhando nesse modelo, então, assim, realmente, se você fizer tudo em 30 dias e você achar que você não está entendendo nada ainda, acho quase impossível. Mas, é isso, se não estiver entendendo, tudo bem. E aqui temos vários depoimentos de mulheres planejadas. Depois vocês dão uma olhada, mas são muitas e muitas histórias. Então, olha, dores muito parecidas com o que vocês estão me contando, né? Ansiedade, sentimentos negativos, e aí, planejando ajudou a transformar a ansiedade e sentimentos negativos em tranquilidade, paz. Né? Eu tentava organizar de várias formas, mas nada funcionava. E aí, no planejando, a gente encontrou. E, enfim, tem várias histórias aqui. Gente, E. vamos, amor. Tá. Ó, Sabrina, você desmutou. E aí, quem já preencheu esse formulário, né, da aplicação, só me dá um oi lá no WhatsApp, se tiver mais alguma dúvida, quiser marcar a gente conversar, enfim. A gente conversa, não precisa aplicar de novo, né, só me contar se está pronta. E quem não aplicou, né, e quiser participar, aplica. É rapidinho, mas é muito importante para eu te entender e entender se vai fazer sentido mesmo. Porque eu não quero que, né, você compre e jogue seu dinheiro fora, se não for realmente fazer sentido. E eu sempre vou falar, porque eu quero que dê certo. Né? Então, por isso que eu coloco esse processinho da aplicação, para ter certeza que faz sentido. E é isso, gente. Dúvidas? Alguém já está pronta? Alguém vai deixar para o ano que vem? Me contem. Eu estou muito tentada a fazer, vou ter só que um pouquinho me organizar financeiramente, aí eu vou me organizar financeiramente e aí tomar minha decisão também. Tá, Marcelo, se for alguma coisa que te aperta mesmo, eu vou entender e falar, realmente, espera um pouquinho. Mas se for mais uma insegurança, vem que a gente arruma no caminho. De verdade. Tranquila. Justo, vou pensar só um pouquinho e te aviso também, mas faz sentido. Então tá bom. oi, Ana. Primeiro, desculpa, foi porque eu tô passeando com meu cachorro, Nada, enfim. Sabrina. Tranquilo. Mas eu tô nessa também, eu vou tentar me organizar melhor agora, porque eu tomei um passo, pelo menos, eu vou mudar da casa da minha mãe. E aí agora eu já Legal. descobri um tanto de gasto do meu sonho, né? Então Aham. eu vou me organizar para depois conseguir fazer esse acompanhamento Tá. melhor, esse planejamento. Mas, ó, te contar que assim, né? Sei que assusta, mas não é uma hora ruim, tá? É uma hora boa até de fazer. Porque é isso, agora você tendo esse desafio, né, da casa nova, custos novos, a gestão financeira de quando a gente sai da casa dos pais para cuidar de uma casa, complica bastante, né? Sim, De imagino. informação mesmo. E, e aí também ajuda a, A fazer esse planejamento, né? sim, Sim, bastante, tipo eu assim, vou. mudança de cidade, tudo. Aham. Eu vou dar uma olhada sobre isso, então. Então, beleza. Tá bom, gente, mais alguma dúvida, coisa que vocês acharam legal, alguma ideia que vocês têm para me dar? Ana, esses encontros que você falou da quinta-feira, que é para tirar dúvida, para motivar e etc., eu estou calculando aqui que das quintas-feiras à noite são dias que eu atendo. Isso às vezes fica gravado, o conteúdo disso tem Fica como sempre gravado. gravar. E você pode mandar suas dúvidas antes também, né? Então, pode mandar lá no grupo, e-mail, enfim. E aí eu vou responder sua dúvida lá e depois você assiste. Sim. Tranquilo. Qual que você acha que é assim, o tempo de dedicação semanal para fazer o curso, se planejar e etc? Porque eu acabei de começar um outro curso que dura 3 meses, uma coisa da psicologia. Aí eu estou calculando o tempo, por exemplo, em sábado de manhã que eu destinaria a Ótimo. isso, eu comecei a fazer outro curso, para eu ter uma noção, assim, como se cabe na minha rotina também a dedicação. Ótima Sabe? dúvida, Marcela. Dá 1 hora, mais ou menos, por semana. 1 hora e pouquinho. Porque são 2 semanas para cada nível.
Então, né, aí tem isso, a monitoria quinzenal. Aí, como se assim, cada monitoria a gente troca de nível. Não precisa estar todo mundo no mesmo nível, né? Pode ser que vá um pouco, acontece alguma coisa com você, aí você fala, não consegui chegar nesse nível. Eu falei, tudo bem, Marcelo, vamos mais uma semana, mais 2 semanas, pra você trocar o nível. Mas a ideia é, né, o planejado, assim, é esse, que a cada 2 semanas a gente troca de nível e cada módulo, assim, tem mais ou menos 1 hora de aula, 1 hora, no máximo, 1 hora e meia, mais os exercícios. Então, dividindo isso em 2 semanas, uma hora, pouquinho assim por semana, resolve. Sabe? É bem. Tem, né? Tem também as planilhas de acompanhamento, assim, até tocar complementar essa parte, mas eu tenho o tempo das aulas, sabe, assim, pra gente olhar, falar, ó, então agora dá para ver 3. Beleza, já vejo aqui, dou check. Sou bem preocupada em ajudar vocês a fazer esse planejamento, sabe? Sempre mandando um WhatsAppzinho, tipo assim, Marcelo, até semana que vem você completar isso, isso e isso, tá tranquilo aí? Então, assim, é isso, dou bastante esse suporte para te ajudar a se planejar, mas também sou bem compreensiva de que a vida atropela a gente às vezes. Não, ótimo. E esse tempo eu consigo destinar por semana, isso é possível. Ai, que bom. Ótimo. Então, tá bom. Então, você me avisa quando estiver pronta. Quando começa a turma de setembro? Ela começa quando? Assim que você fechou, você já começa. Ah, entendi. Já é tipo acesso imediato, né? Isso. Entendi. Porque assim, já tem algumas mulheres já rodando em outros níveis. Então, né, mesmo que essas eu estou fechando, para fechar a inscrição até agora setembro, para a gente fechar até o final do ano. Porque depois, se alguém fecha uma coisa em novembro, entendeu? Não faz, eu já sei. Então, aí, estou fechando faz em muito setembro. sentido. E aí, essa, né, proposta mesmo ali desse pacotão extra é até terça que vem. Já ficou uma semana para a gente pensar, porque, né, tá 1/3 do valor o outro. Estou anotando aqui Mas... para tomar essa decisão até terça-feira que vem. Isso, e qualquer dúvida, você sabe, me grita lá, tô por conta mesmo, assim, de tirar dúvida, de conversar, eu falei, se quer marcar, para ir conversar. Boas ordens. Meu trabalho essa semana é resolver as dúvidas de vocês. Perfeito. Mas acho que estou tranquila, entendi tudo. Muito obrigada. Que bom, então, esperando, animada também, Marcela. Obrigada. Tchauzinho, então, gente. Tem mais alguma dúvida aí? Para mim tá tranquilo, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Fechou. Obrigada, beijo.